A paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. E vamos a mais um trimestre, né? É o segundo trimestre de 2019 da classe dos primários. A nossa classe dos primários, esse trimestre, ela irá estudar sobre a vida de José, né? Será um ciclo, né? São 12 lições que nós vamos aprender sobre toda a vida do nosso amigo e fiel José. Né? E essa história e as histórias de José e todo o princípio de como tudo iniciou, desde Jacó, que é a nossa primeira lição de hoje, né? Vamos falar da questão das promessas, que Deus, ele cumpre as nossas promessas, né? Aquilo que foi preparado, reservado para cada um de nós, Deus cumpre. Então, ensinar a criança que cada um de nós temos um chamado, nós temos um dom que vai ser despertado ao longo do nosso dia a dia, do nosso crescimento, da maneira que elas vão crescendo, se desenvolvendo a cada ano, aí ela vai tendo a habilidade de um dom. Este dom, o que seria este dom? Né? É a promessa que Deus vai dando em nossas vidas particularmente. Muitas vezes aquela que gosta mais de cantar, aquela que gosta mais de falar, pode ser uma pregadora, ou aquela que gosta de fazer visitas, vai ser evangelístico, missionários, né? Então, cada uma vai ter um dom, uma promessa que Deus faz em nossas vidas para servi-lo dentro da sua casa, né? Na casa de Deus. E também existe o dom, né? Que é o dom aonde vamos desenvolver para termos a nossa vida secular. Como o papai e a mamãe têm um dom de trabalho, eles escolheram, pode ter sido um médico, pode ter sido um professor, né? E outras diversas profissões, que são promessas que vão se cumprindo, porque desde antigamente, desde Abraão, né? As promessas sempre foram feitas, que Deus sempre fez as suas promessas e sempre cumpriu. Mas essas promessas, quando Deus nos promete, elas se cumprem sim, mas nós também precisamos buscar. Ensinar a criança também que não podemos ficar de bracinhos cruzados ou paradinhas esperando aquilo que Deus nos prometeu. Não, temos que ir em busca, à procura, levar como merecedor. Se é para servir na casa do Senhor, ser cantor, vai aprender as músicas, vai estudar, vai trabalhar a sua voz. Se for pregador, vai estudar mais, vai fazer curso, né? Formação, ter conhecimento para saber o que está falando na palavra de Deus, vai estudar mais a Bíblia, né? Se for professor da escola bíblica também, né? Então, qualquer função que nós tenhamos, diga a criança, a gente precisa também buscar o aperfeiçoamento, a aprendizagem, para que cada vez mais o nosso talento seja aprimorado. É isso que nós vamos ensinar, né, na nossa escola bíblica nesse trimestre. Além disso, professor, nós também vamos ensinar a criança ou a família. O quão é importante estarmos unidos com a família. O quão é importante confiar no pai, na mãe, no irmão mais velho, no vô, na avó, né? E trazer para a criança que é importante esse laço familiar. Que o pai e a mãe se corrigir estão ali para o bem, não para o mal. Mas porque elas querem que elas têm que aprender algo, então o pai está corrigindo para eles aprenderem a não errar mais lá na frente e lembrar daquilo que o Senhor passou para o seu pai, que ele precisa ensinar o seu filho no caminho que deve andar. Então, ele está fazendo isso, o papai e a mamãe, que o Senhor deixou na sua palavra. Então, o papai está fazendo o correto. Então, nós precisamos também enfatizar a importância da família nas nossas crianças, que hoje em dia, cada vez mais, percebemos o quanto elas perdem, né? Quando chega na sua pré-adolescência, ou 9, 8 anos, ou 12, 13, e elas começam a perceber, a desvalorizar a família. Então, precisamos valorizar, resgatar que família, ela é um projeto de Deus, que ela não foi feita por nada, né? Que não foi uma promessa, certo? Que Deus deixou ali de constituir uma família, né? E daí sim, é uma promessa que Deus fez. E essa promessa ela tem que sempre existir, ser valorizada, porque o melhor bem que Deus aprecia, diga para a criança, que Deus mais ama é a família. Ok, professor da Escola Bíblica Dominical? A nossa primeira lição, ela fala sobre Jacó
e sua grande família. Ela tem o texto bíblico em Gênesis, capítulo 35 e o versículo 26. Mas você vai estudar todo o capítulo ali, sobre toda a história de Jacó, todo o processo. É importante, professor, você não apenas estudar o momento ali daquela história. Ah, é a família de Jacó, então eu vou ver quais são os filhos, quantos filhos eles teve e vou contar para a criança. Não, sim, a gente vai contar resumidamente para que ela possa entender. Porque a criança desta idade, ela não pode levar, você não pode levar uma leitura ou uma história ou desenvolver a sua aula, né, no contexto histórico, mais do que 15 minutos. Ela não vai prestar atenção, porque a sua atenção está apenas voltada para 15 minutos. No restante da aula, você vai fazer atividades, dinâmicas, né, memorização do versículo para ler no final. Então, tudo isso é o momento que você consegue interagir com a sua criança em sala de aula. Então, aproveite a sua sala, use bastante o espaço, receba as suas crianças nesse primeiro trimestre, né, com uma boa recepção. Posso dar uma dica, é o seguinte: você pode ficar na porta e daí você vai colocar uns tagzinhos, né, ao lado da sua porta, ou mesmo você pode segurar umas fichinhas, né, e você vai mostrar um cartaz e você vai mostrar para a criança como ela gostaria de ser recebida. Mas isso na porta, professor. Aí você vai perguntar se ela gostaria de ser recebida com um abraço, com um aperto de mão, com um beijo, certo? Ou com uma saudação assim de alegria, ok? Você pode colocar esses 4 itens desenhados, né? Não escrito, porque daí a criança, muitas sabem ler e outra não. Elas estão lembrando que elas estão em fase de alfabetização. Então, você pode fazer o aperto de mão desenhado, um abraço, um coração, e você pode falar para ela como ela gostaria de receber antes de entrar em sala. E daí faça isso com cada criança, faça uma fila, né? E daí a criança vai dizer que quer receber com aperto de mão. Daí você vai dar um aperto de mão e ela vai entrar em sala. A outra vai dizer que gostaria de um abraço. Aí você vai lá e dá um abraço, que é o coração. Ah, ela gostaria com um gesto de felicidade, né? De contente. Você vai e faz assim com as mãozinhas, ele também faz junto, certo? Ah, o outro quer um beijo. Você pode fazer uma boquinha, né, de desenho. E daí você vai dar um beijo no rosto. Então, é a forma de como ela quer ser recebida, né? Lembrando que nós somos mediadores, estamos para mediar a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para que a criança leve no seu dia a dia. Não fique dentro da sua sala de aula, apenas nas 4 paredes, mas que ela se estenda para a sua casa, se estenda para a rua para brincar com os amigos, se estenda na escola, se estenda na sua comunidade. Certo? É isso que nós precisamos enquanto professores da Escola Bíblica Dominical, é levar adiante aquilo que ensinamos em nossa sala de aula, é propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Os objetivos da lição. Eu coloquei 3 objetivos. A lição tem um objetivo, que é compreender que Deus é fiel e sempre cumpre suas promessas. Mas eu acrescentei 2 objetivos. Reconhecer que a família é a criação de Deus e foi criada para glorificá-lo. E o terceiro objetivo é reconhecer que a família aprendemos os princípios que são importantes para a vida na sociedade. Então, nesta aula, e além não só nessa aula, professor, mas em todo o trimestre, esses 2 objetivos, que é reconhecer a família, a criação de Deus, e reconhecer que a família aprendemos os princípios para estarmos dentro da sociedade, a gente pode trabalhar esses 2 objetivos em todo o nosso trimestre, no nosso segundo trimestre de 2019. Então, você pode acrescentar o objetivo da lição, mais os 2 objetivos, sempre enfatizando a importância da família. E aí nós vamos à parte da história que fala sobre Jacó e sua grande família. Eu fiz um quadro, né? Eu não fiz um quadro, né? Eu achei um quadro que eu achei muito interessante, muito legal, né? Para compartilhar com vocês. Não sei se dá para visualizar. Mas lá no PDF, que está no nosso site, pode entrar lá, vai ter a nossa aula em PDF. Tem o link para você poder acessar o meu Google Drive. No Google Drive vai estar disponível em PDF para você
tabela aqui. Essa tabela é nada mais que você pode ampliar, professor, fazer uma cartolina bem grande ou fazer no quadro, não tem problema nenhum, certo? Para que a criança ela entenda como é que aconteceu a família de Jacó. Porque a criança ela aprende pelo que ela vê, né? Pelo concreto e não pelo abstrato. Então, o que a gente fala se absorve muito pouco, mas o que ela vê, o que ela sente, o que ela visualiza, né, se aprende mais, porque ela associa a sua forma de fala verbal ao concreto daquilo que você está trazendo. Então, é importante não ficar só na fala, ok? Então, eu fiz esse gráfico que eu encontrei e ele diz que Abraão, né, se casou com Sara, certo? E aí, ele teve 2 filhos, certo? Que foi Isaac, aliás, Abraão se casou com Sara e teve o filho Isaac, ok? Isaac se casou com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Aí você vai dizer, mas vocês sabem que ao longo da história, né, crianças, que Jacó, certo? Daí o Jacó se casou com 2 mulheres, a princípio. Aí você vai dizer que o Jacó, ele foi se apaixonou, né, por Raquel, e aí ele foi até a casa do pai da Raquel, pediu a ela em casamento, e explique para eles, e daí só que o pai dela disse que ele tinha que trabalhar por 4 anos, né, e daí você vai contar toda a história de tudo o que aconteceu, para que a criança entenda por que a família de Jacó ficou tão grande, certo? Aí o que aconteceu lá? Quando passou-se 4 anos que Jacó já estava pronto para casar com a Rebeca, o pai da Rebeca, ao invés de preparar a Rebeca para casar, preparou a sua irmã, certo? Que foi a sua irmã Lia. E aí a irmã Lia casou-se com Jacó. E o Jacó só percebeu que era Lia após o casamento. Aí Jacó, entristecido, né, pediu para Labão cumprir a sua promessa de casar com a Rebeca, porque era a mulher que ele amava, né? Isso era a mulher que ele queria constituir a família, ok? E aí o que aconteceu? Labão mandou ele trabalhar mais 4 anos, certo? Na história. E daí esses 4 anos, o Jacó trabalhou e finalmente ele conseguiu casar com a sua mulher amada. E explique que Jacó teve essas 2 mulheres e teve ele teve 4 mulheres. Aí as crianças vão dizer, 4? Mas o meu pai só tem uma. Eles vão comparar. Aí você vai dizer que para Jacó ter 4 mulheres foi uma promessa de Deus. Foi o que Deus tinha determinado para Jacó, né? Que era o que Deus determinou para Jacó, ter 4 mulheres. Então, neste processo, daí ele teve mais 2 mulheres, que foi a Bia e, por fim, a Zipa, ok? E daí você fala, né? Por quê? Aí, com essas mulheres que ele teve, né? Com essas 4 mulheres, Jacó... Aí eu fiz uns visuais, professora, sabe aqueles bonequinhos todos juntos? Eu fiz com 3 folhas de papel A4. Daí, o Jacó teve 12 filhos. Isso mesmo, Jacó teve 12 filhos. Isso. Aí você pode separar também. Quantos filhos ele teve com Lia, certo? E quantos filhos ele teve com a Rebeca? E quantos com a Raquel? E quantos filhos ele teve com as outras 2 esposas que ele teve? Aí você explica deles, nossa, professora, quantos irmãos? Aí você vai dizer, pergunta para a criança, quem tem irmão aqui? Claro que eles não vão passar de 1 ou 2, no máximo 3 irmãos, né? Porque a família de hoje em dia não é tão grande como a família de Jacó, ok? Aí você vai perguntar que a cada tempo que passa as famílias diminuem, tem um filho, outro tem 2, no máximo 3, certo? Aí você vai perguntar assim, a sua irmã, a sua mãe, tem quantos irmãos? Quantos tios você tem? Aí vamos dizer que ele vai dizer que tem 6 tios. Viu? Já é maior, já é bem mais irmãos do que a sua. Vai ter criança que ela é sozinha, é filha única, porque o pai e a mãe não quis mais ter outro filho, ou porque não pôde, por várias consequências, né? Mas aí você explica que, quando Jacó teve esses 12 filhos, foi uma promessa que Deus determinou para ele, porque cada filho
representou as tribos de Judá, certo? Cada um aqui tornou uma tribo de Judá. Aí você diz, lembra, crianças, que Deus prometeu a Abraão uma grande nação, que ele seria pai de uma grande nação? Ah, isso mesmo, já começou ali pelos filhos de Jacó, que cada filho de Jacó se tornou uma tribo. Aí você também explica que nós fazemos parte da promessa de Deus. Porque quando Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, você diz que ele faz parte dessa nação que Deus prometeu a Abraão, né? E daí ele vai ter aquela comparação e ele vai entender, então, nós fazemos parte dos filhos também de Jacó, né? E você explica toda essa questão. E aí, professor, depois de você contar toda a sua história, você pode trazer visuais também de bonecos, né? Rebeca, Abraão, Sara, você pode trazer todos aqueles seus recursos que você tem guardado em casa, dos bonecos, ou você pode fazer, assim seria a sua criatividade. Eu trouxe um exemplo mais simples, mais prático, né? Porque depois você pode estar fazendo também com as crianças. Outra coisa que eu trouxe como sugestão de atividade para as crianças, além do que tem na lição, que é importante a gente também aproveitar as atividades feitas na lição da escola bíblica, né, para as crianças estarem desenvolvendo, eu trouxe também uma casa, né, feita em dobradura, e daí você vai fazer um para cada um, e você vai pedir para a criança desenhar a sua família aqui dentro, nesse espaço aqui, certo? E aí, primeiro, ela vai desenhar e também peça para deixar a sua casa colorida, né? Pintar a sua casa. E daí você deixa eles à vontade para eles pintarem da forma que eles querem. E aqui daí a janela, ó, dobradinha. Que quando abrir a nossa casa, nós teremos a nossa família, que é a família Projeto de Deus, certo? É bem simples de fazer. Eu vou ensinar, dar um passo a passo aqui bem rapidinho para vocês. Vocês vão pegar uma folha A4, certo? Normal, uma folha. Daí você vai dobrar ela, ok? Dobrar ela no meio. Vamos pegar essa daqui, certo? Do jeito que eu estou com ela aqui, ó. Você vai dobrar no meio, ok? Depois, você vai pegar e dobrar mais uma vez cada ponta até o meio que você vincou antes, certo? Vai ficar assim, ok? Ó, aí depois você volta a dobrar no meio. Aí ficou duas partes já vincadas aqui. Quando você voltar a dobrar no meio, o que que você vai fazer? Você vai cortar assim. Você corta assim até onde tem o vinco e depois reto, ok? Por quê? Vai ficar assim, olha, o corte e reto, certo? Aí depois você vem aqui com a tesoura, corta duas partezinhas e aí você abre, dobra no meio, certo? Dobra aqui que é a janela e daí ficou pronta a casinha. Aí as crianças podem desenhar a sua família aqui e colorir a sua casa do jeito que elas quiserem, né? E daí elas podem levar para casa com o nomezinho delas. Se não quiser levar para casa, professor, nesse trimestre, eu também sugiro em você fazer um portfólio, né? É tão importante quando a gente faz um portfólio com todas as atividades extras que nós fizemos com as nossas crianças. Aí no final do trimestre, você pode fazer uma exposição dos trabalhos com as crianças, né? Ou simplesmente entregar para a criança. Aí o pai, ao invés apenas ver naquele momento a casa depois da EBD, no final do trimestre, ele vai ver todo o portfólio. Esse portfólio você pode fazer com revistas, né? Você vai colocando você pega uma revista para cada criança e vai colocando as atividades ali. Você pode fazer também, juntar vários em cada pasta, né? E depois só grampear e entregar para o pai. Porque depois o pai, quando ele vai olhar todas as atividades ali no final do trimestre e daí ele vai minuciar mais as atividades do que só quando entregamos naquele momento. Às vezes, pai, não sei o que, filho, entra, tô com pressa, não sei o que, daí bota lá em cima da mesa lá, fica lá um tempão. Tem pai que fala, que legal, enfeita, bota em algum lugar, mas tem pais que não faz isso. E se você entrega em portfólio, aí o pai vai acabar guardando, ele não vai jogar fora aquele trabalhinho
tantos trabalhinhos que ele fez ali naquele momento de todo o trimestre. É bem importante também fazer essa questão, porque daí é uma forma de registro, né? E é muito bom a gente registrar nossas atividades com as nossas crianças e depois fazer uma exposição e mostrar para o pai o trabalho que é desenvolvido dentro da escola bíblica dominical. Certo? Este é a nossa sugestão para nossas atividades extra, ok? Fica a critério de cada professor de como fazer. Os bonequinhos também é muito fácil, né? Eu peguei 3 folhas de A3, dobrei, certo? Risquei ali e daí depois eu só fui colando pontinha com pontinha as 3 folhas para dar as 12 tribos, porque cada folha dá 4. 4 vezes 3, 12. Ok, professor? É isso que você pode estar desenvolvendo com os seus alunos na sala de aula, toda a questão da família. E você também, em vez de você também não só entregar, você pode começar a fazer varal, né? Você pode colocar um varalzinho e colocar um plásticozinhos dentro e colocando os trabalhinhos, colocando o nome deles mesmo. Quando termina a atividade, eles podem ir lá e colocar a sua atividade dentro do seu varalzinho com o seu plásticozinho. Fica a critério da organização da sala, tem todo esse processo, então tem que ficar o que é melhor para você em sala de aula, né? São apenas dicas que você pode estar melhorando e o desenvolvimento e a aprendizagem da sua criança dentro da escola bíblica dominical. Para a nossa aula do nosso primeiro trimestre, é isso, no segundo trimestre de 2019, é isso. Espero que tenham gostado da nossa aula, bem mastigado, né? Que você possa ter uma aula a respeito da família de Jacó, que é apenas a família de Jacó. Nós não vamos mais além que isso, porque cada lição vai ter o seu momento de todo o processo na vida do nosso amigo José, né? Que começa com a sua família, que ele tinha 12 irmãos. Ok, professor? Então, fique na paz. Eu espero vocês até a próxima aula.